Olá pessoal, tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Adriano Barbosa, sou professor de Legislação Penal Especial do Gran Curso Online. Estou aqui para dar continuidade aos estudos, pessoal, e abordando a nossa lei de abuso de autoridade, galera. É uma lei que tem grande incidência de concurso e você precisa estar atento, estar atenta para a cobrança dessa lei. E mais ainda, né, pessoal, recentemente houve mudança de legislação no país com reflexos fortemente na imputação de condutas a servidores públicos na questão da autoridade pública, né? Notadamente na seara dos crimes militares. E a gente vai ver isso mais e melhor no detalhe. Então, olha, já pegue aí a sua Lei 4898, já deixei ela aberta, que nós vamos desenvolver os nossos estudos por todo o texto legislativo, trazendo uma abordagem doutrinária e também jurisprudencial naquela esteira, pessoal, de como as bancas de concurso têm cobrado essa lei nas provas, tá bom? Então vem comigo, olha aí, ó, vem pra lousa. Na aula de hoje, pessoal, que é a nossa primeira aula de abuso de autoridade, nós versaremos sobre os 3 tópicos específicos. Nós vamos versar sobre a autoridade para fins penais, vale dizer quem a lei considera a autoridade para aplicação da lei penal de abuso. Você vai perceber rapidamente que quando se fala em abuso para o direito penal, quando se fala em autoridade para o direito penal, você não dirige essa figura da autoridade para um nicho específico de funcionários públicos. O espectro de aplicação é muito maior. Continuando aqui na lousa, pessoal, depois a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é o direito de representação, e você vai ver que existe uma diferença fulcral entre a representação da 4898 e aquela representação do CPP, e por fim, a gente vai começar a versar sobre o abuso em espécie, beleza? Então olha aí, ó, 4898 em mãos, vamos em frente. Bem, a gente sempre usa como referência a melhor doutrina, né, pessoal? Eu recomendo aos meus alunos que leiam o Nutt, o Avena e o Brasileiro, e o Tálvaro e o Roque. São livros muito adequados ao estudo para concurso e isso traz uma boa referência bibliográfica para os seus estudos, é o que nós utilizamos nas nossas aulas. Primeiro, pessoal, olha só, autoridade para os efeitos da lei penal. Olha o que nos diz o artigo 5º da 4898. É literal, galera. Fala assim, ó. Essa aqui é o que a gente chama de norma penal explicativa. Ela não traz uma figura incriminadora, ela traz uma figura esclarecedora e diz para nós outros quem é a autoridade para fins penais. Olha lá, diz assim: considera-se a autoridade para os efeitos desta lei, a Lei 4898, quem, olha como é amplo esse espectro, exerce cargo, emprego ou função pública, tanto de natureza civil quanto de natureza militar, e mais ainda, diz a lei, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Veja que essa lei, pessoal, ela é abrangente. Ela coloca no rol de funcionários públicos uma infinidade de atividades de cargos que são alcançadas pelo abuso, e isso para proteção do cidadão, da cidadania. E eu digo assim para você, olha lá, a autoridade, portanto, galera, e não esquece disso, para a aplicação da lei de abuso é todo funcionário público. Então veja que é diferente de servidor público, hein, galera? Servidor público, pessoal, é o que tem esse primeiro ponto aqui, ó, exerce um cargo, tem vínculo estatutário. Esse é o servidor estrito sensu. É por isso que se fala em funcionário. O funcionário é aquele
que tem vínculo estatutário, mas também pode ser, olha o que diz a lei, ter vínculo empregatício, conforme a CLT, ou exercer função pública a título precário, que são aqueles que têm as chamadas funções de confiança. Então, pessoal, funcionário público não é somente o servidor público. Você pode dizer o seguinte, que funcionário público aqui é o gênero para fins penais. E quais são as espécies? Aqueles que exercem cargo público, que são os servidores públicos, os empregados públicos, que exercem emprego público, e aqueles que exercem função de confiança, função pública, a título precário. São os cargos de direção e assessoramento, DAS, no governo federal. Qual é a conclusão que a gente chega? Portanto, galera, que os crimes de abuso de autoridade são crimes funcionais próprios. Eles são funcionais porque são praticados em razão da função pública. Lato sensu, galera. Essa função pública abrangendo exercício de cargo, emprego ou função pública. E ela é próprio, diz-se próprio, porque é praticado por esses funcionários em razão da função pública. Vamos em frente. Aí eu acrescento ao seu raciocínio jurídico, corta aqui para mim, galera. Eu acrescento ao seu raciocínio em face do abuso de autoridade o que nos diz o Código Penal, pessoal, que é muito próximo daquilo que diz o artigo 5º da Lei 4898, mas no Código Penal ele amplia, ele detalha a figura do funcionário público. Quer ver? Olha lá. O artigo 327 do CP, aqui é Código Penal, fala o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, da mesma forma que a 4898, transitória ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. E no parágrafo 1º, ele traz as figuras equiparadas. Equipara-se a funcionário público, quem trabalha nas paraestatais, por exemplo, o pessoal do Sistema S, né, pessoal? CESP, SENAC. E olha só que bonito isso. Mesmo quem é terceirizado, trabalha para prestadora de serviço, mas exerce função típica de Estado, da administração pública. Então, mesmo um particular, pessoal, corta aqui para mim, galera, mesmo um particular para fins penais, segundo o Código Penal, que não exerce nenhuma função pública, nem cargo nem emprego, mas ele exerce em função privada que avança sobre a atividade típica de Estado, ele é considerado também funcionário público para fins penais. Isso à luz do 327 do Código Penal. Beleza? Vamos em frente. Volta lá na lousa. Olha lá. Neste rol de funcionários, pessoal, nós podemos incluir os civis e os militares. Então, ambos são abrangidos. E olha que bonito isso, pessoal. Também quem tem função transitória e sem remuneração. Ou seja, quem tem uma função a título gratuito, mas que de alguma forma labora na administração pública. Exemplo clássico, pessoal, e que cai em prova, são as chamadas funções honoríficas. E aí nós temos os jurados do Tribunal do Júri, os mesários eleitorais e presidentes de mesa eleitoral e os estagiários de defensoria pública. Todos esses cidadãos e cidadãs, eles exercem função pública de maneira transitória, vale dizer, não tem vínculo com a administração pública estável e não tem nenhuma remuneração. Eles exercem função honorífica. Corta aqui para mim, pessoal. Imagina, por exemplo, que um mesário, pessoal, exercendo a sua função de mesário de maneira a contribuir com as eleições ordinárias, ele impeça que um cidadão permaneça na fila, ele impeça que seja exercido o direito de sufrágio,
que é o direito de voto. E a gente sabe que um dos direitos que é objeto do abuso de autoridade, à luz do artigo 3º da 4898, é o direito ao voto. Então veja, um mesário que não tem vínculo com a administração, não recebe salário para isso, nada. Ele é convocado pelo TRE do seu estado para exercer essa função honorífica e ainda assim ele abusa dessa autoridade. Então ele responde na 4898, beleza? Vamos em frente. Agora atenção, olha aí, ó. Atenção! Vem cá, corta pra mim. Olha no branco do meu olho. Aqui, ó, no branco do meu olho. Pessoal, houve uma recente modificação do ordenamento jurídico na porção dos crimes militares. O Código Penal Militar, no seu artigo 9º, ele foi modificado e foi expandido o rol de possibilidades de inclusão de crimes não militares como sendo militares se observadas algumas condições. Vamos observar? Volta lá para a lousa. Eu começo dizendo assim para você. Levando em conta que com o advento, olha aí, ó, da lei 13491 de 2017, essa lei é de outubro de 2017, a súmula do STJ 172 perdeu o objeto, galera. Olha o que dizia o STJ. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticada em serviço. Com a modificação da Lei 13491, que alterou o inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar, passou a ser considerado crime militar, olha que bonito isso, os previstos no próprio Código Militar, e aí, ó, atenção, não durma agora não, os previstos na legislação penal comum, vale dizer, civil, quando praticado sobre as condições que o próprio Código Penal apresenta. Então, que condições são essas, Adriano, que faz com que um militar pratique um abuso de autoridade e não seja julgado na justiça comum, ele seja julgado na justiça militar, porque aquele crime comum, aquele crime civil, passa a ser de competência da justiça militar ou castrense. Vem comigo, volta para a lousa. De acordo com a redação do artigo 9º, olha só o que diz o artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Aí o inciso 1 do artigo 9º trata dos crimes deste código. Pessoal, corta aqui para mim. Não há dúvida, doutor, se o tipo penal ele está descrito no Código Penal Militar, ele é um crime militar. E qual é a consequência jurídica em termos processuais penais? A justiça competente para processar e julgar é a justiça militar. Agora vem ver o inciso 2. Esse aqui é, olha, esse daqui é que o bicho pega. Olha lá, ó. Redação dada pela lei 13491. Inciso 2. Os crimes previstos neste código e acrescenta o legislador. E os previstos na legislação penal, vale dizer, a legislação civil para os civis, ou em outros termos, a legislação penal comum. Então você vai ter a partir de agora, pessoal, crimes previstos em legislação penal comum que passam a ser considerados, venha comigo, crimes militares. Quando é que isso acontece? Na casuística das alíneas do inciso 2 do artigo 9º. Dois exemplos de casuística aí no seu quadro. Olha aí, ó. Primeiro, letra A. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar
na mesma situação. Então, um militar, pessoal, de serviço, que pratica um abuso contra outro militar, à luz da Lei 4898, se lá tiver a conduta dele prevista, ele responde por abuso de autoridade, mas esse abuso vai ser tratado como crime militar. Olha a linha B. Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar. Contra militar, militar da reserva ou reformado, assemelhado ou civil. Então, corta aqui para mim. Imagine a seguinte situação, doutor. O cidadão ele vai prestar o serviço militar obrigatório. Ele se apresenta à junta militar, dentro de um quartel. E chegando lá, ele sofre um ato de abuso de autoridade pelo militar responsável em atendê-lo. Este cenário faz com que este abuso de autoridade praticado por militar dentro de local sujeito à administração militar contra a civil passe a ser um crime militar. Então essa mudança ela foi essencial, pessoal, para a Lei 4898 e outras legislações penais comuns não militares, porque fez com que houvesse o avanço da competência da justiça castrense, da justiça militar, para alcançar outros crimes que não militares, que se estiverem sob as condições do artigo 9º, inciso 2, alíneas, passam a ser tratados como se crimes militares fossem. E aí, quem será competente para processar e julgar? Será a justiça? Diga para mim. Militar. Pronto. Matou a questão, você já acertou, já está aprovado. Vamos lá, volta aqui para a lousa, galera. Então não esqueça disso. Vamos lá, direito de representação. Olha lá o que diz o artigo 2º da lei. O direito de representação será exercido por petição. Aqui, galera, petição é um requerimento, é um pedido. E é dirigido a quem? A autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a sanção. Então esse primeiro caminho da linha A é um caminho administrativo. A vítima do abuso faz um pedido, um requerimento ao chefe do abusador para que o abusador seja punido, receba uma sanção administrativa de natureza disciplinar. E aí vai ter instauração de sindicância, de PAD. Letra B, dirigida ao MP, que tiver competência para iniciar processo crime contra a autoridade culpada. Aqui é na seara penal, não é administrativo, na letra B. E busca-se, portanto, uma sanção criminal. Aí o parágrafo fala do formato, né? A representação é feita em 2 vias e contém exposição dos fatos, fala das circunstâncias, né? Circunstâncias em processo penal, pessoal, é circunstância de tempo, lugar, meio, modo, motivação. A qualificação do acusado, se ele souber quem é. Testemunha, se houver, no limite de 3. Agora vem comigo, olha o que eu digo para você. Atenção! Essa representação tem natureza jurídica de requerimento. Atenção, ela não é condição de procedibilidade, ou seja, ela é diferente da representação do CPP. Na representação do Código de Processo Penal que está lá, é uma condição de procedibilidade para as ações penais públicas condicionadas. Aqui, o nome é representação, mas ela é um requerimento.
Então, olha, corta para mim. A banca vai querer te dar um nó tático, confundindo, porque o nome é igual, representação. Vai querer te confundir a representação da 4.898 com a representação do CPP. São coisas diferentes. Falou de abuso de autoridade, a representação é um requerimento de providências. Falou de Código de Processo Penal, a representação é uma condição para que se proceda à ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? A manifestação da vítima ou seu representante legal junto à autoridade pública para que se inicie a persecução criminal. Diferente. Aqui é requerimento. Abre o olho. Volta lá. Olha lá, o que é que o NUT nos fala sobre isso? Como no dizer de NUT, é uma forma de expor uma reclamação e pedir providência. É requerimento, pessoal. É um pedido, uma petição. A representação, conforme a lei, ela tem dois caminhos, dois vieses. Ela tem um caminho, portanto, administrativo, que é direcionado à chefia do abusador para fim disciplinar, e ela tem um caminho criminal, ela pode ser na área criminal, que é dirigida ao MP para fins penais, para aplicação da lei penal incriminadora da 4.898. E o caminho administrativo é para sanção disciplinar contra o funcionário público abusador. Agora atenção, olha aí, ó. Nada impede que a vítima apresente a notícia do crime de abuso na delegacia ao Delta, ao delegado de polícia. Porque você sempre tem uma delegacia aberta de plantão, final de semana e feriado. Isso não acontece com o judiciário e muito menos com o MP. Eles não ficam abertos 24 horas e muito menos em feriado e final de semana. Eles estão dormindo, descansando. A polícia não. A polícia está trabalhando. Então pode ser que o cidadão seja vítima do abuso e vá na delegacia e faça a sua representação, o seu requerimento de instauração de inquérito. E o delegado então vai lá e instaura o inquérito. Porque o crime é de ação penal pública incondicionado. O delegado pode agir aqui de ofício. Basta que ele tome ciência da notícia de crime. A lei também ordena que a representação traga a exposição de fato, do fato de interesse do abuso, a qualificação e a relação de testemunhas. É claro, pessoal, que isso daqui ele não é cogente, ou seja, não é cogente. Por quê? Corta aqui para mim. É muito a lei exigir da vítima que ela traga tudo pronto para a autoridade. Imagina a vítima sendo abusada de autoridade por um policial, por um militar. Imagina o medo que ela vai ficar, pessoal. Ela não quer nem olhar o que está acontecendo. Ela não é obrigada a prestar atenção em qualificação, obrigada a ficar prestando atenção em local, em tempo e motivação. Não, se ela souber, ótimo. Se ela não souber, não tem problema. Existe polícia judiciária para isso, para investigar. Instaura-se o devido inquérito policial e vai se apurar o evento. Claro, se ela tem todos os elementos presentes, aí lavra-se um TC flagrancial, né, se houver flagrância, porque os crimes são de menor potencial ofensivo, e lavra-se o flagrante. Se não há flagrante, a notícia de crime não tem como lavrar TC, porque termo circunstanciado é somente flagrancial. Aí o que é que o delegado faz? Baixa a portaria e instaura o inquérito policial por portaria, inclusive de ofício. Beleza? Vamos em frente. Do abuso. Vamos começar a falar do abuso, galera. Olha lá, minha gente. O artigo 3º e o artigo 4º vão trazer o rol de abusos. Olha como o artigo 3º é bizarro. Ele é bizarro, galera.
ele não traz para você qual é a conduta do abuso. Ele fala assim, ó, constitui abuso de autoridade qualquer atentado, mas ele não diz o quê. Corta aqui para mim, galera. Quando você tem o crime de homicídio, tem assim, ó, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. É um homicídio simples. Homicídio qualificado, matar alguém mediante pago ou promessa ou recompensa. Aí você tem a conduta matar alguém mediante a pena de 12 a 30. Aqui o legislador não fez isso, é bizarro. Ele não diz quais são as condutas de abuso. Muitos autores entendem também que esse tipo penal ele é inconstitucional, porque ele é muito aberto. E todo tipo penal que é muito aberto, ele impede que o réu se defenda, porque não tem descrição de uma conduta típica. O legislador não disse isso no artigo 3º, no artigo 4º é diferente, mas no artigo 3º ele não diz, olha, abusar é usar da força, abusar é constranger. Não, ele fala, constitui abuso qualquer atentado. Ou seja, são crimes de atentado sem descrição típica da conduta. Tipo penal muito aberto. Não obstante isso, o STF nunca enfrentou a inconstitucionalidade. A lei, ela tem um objeto politicamente correto, que é a proteção da cidadania contra abuso de membros do Estado. Ninguém nunca vai enfrentar isso. Mas do ponto de vista penal, ela é, diga pra mim, bizarra. Volta lá, galera. Então, olha lá, pessoal. Abuso quem atenta, o funcionário público que atenta contra a liberdade de locomoção, de ir e vir, inviolabilidade de domicílio, sigilo de correspondência, consciência de crença e culto religioso. Chama atenção para a linha D e E. Tem incidência em prova, porque é difícil a gente imaginar que tenha abuso relacionado a culto religioso, mas tem previsão expressa. Liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, também chama a atenção da linha G, também tem caído em prova. Lembra da figura do mesário que impede o cidadão de votar? Olha aí a conduta dele. Ao direito de reunião, incolumidade física, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Letra J também chama a atenção. Alguém que é impedido pela administração pública de maneira ilegal a exercer a sua profissão. Isso é abuso. Olha lá, eu digo assim para você. O artigo 3º da lei é considerado por boa parte da doutrina como é que é inconstitucional, pois violaria o princípio da taxatividade que fragiliza o direito de defesa. Mas o STF não tem enfrentado isso. Isso é uma notícia doutrinária para você ter ciência. A expressão qualquer atentado, portanto, ele seria muito vago e macularia a taxatividade. Porque a lei penal incriminadora, galera, ela tem que ser certa e clara. E a lei de abuso não é nem certa nem clara no artigo 3º. Mas, olha aí, ó, nunca foi declarada inconstitucionalidade, então tá valendo. Agora venha ver a diferença para o artigo 4º. O artigo 4º é muito mais inteligente. Olha lá, fala assim, olha a cabeça do artigo. Constitui também abuso de autoridade. Aí ele vem com os verbos. Olha lá, ordenar ou executar medida privativa de liberdade sem formalidade. Ou seja, mandar prender alguém sem formalidade legal. Tá vendo que você consegue enxergar a conduta? Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado. É aquele agente penitenciário, ou agente policial, autoridade policial, que tem a guarda, a custódia do preso e constrange o preso, humilha o preso. Olha um crime omissivo. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Então, quando o delegado prende, ele é obrigado a comunicar ao juiz. Se não comunica, abuso de autoridade. Agora, o abuso do juiz.
deixar o juiz de ordenar o relaxamento da prisão ou detenção ilegal. Então, se o juiz ele não relaxa a prisão ilegal, é ele o abusador. Letra E, levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança. Se o crime é afiançável, galera, tem que ser dada a fiança. Letra F, cobrar o carcereiro ou agente de autoridade de carceragem, custos ou emolumentos. Aqui não tem mais cabimento, né, pessoal? Não existe mais emolumentos carcerários. Isso é da década de 60, né? Recusar o carcereiro ou agente de autoridade de polícia receba a importância a título de carceragem. Também a letra G não tem mais aplicação porque não existe mais isso. Letra H, o ato lesivo da honra ou patrimônio de pessoa natural ou jurídica quando praticado com abuso ou desvio de poder. É quando alguém sofre constrangimento público e macula a sua honra por agente do Estado. Letra I, prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Então, se acabou o prazo da prisão, doutor, da pena, da medida de segurança, tem que ser colocado imediatamente em, venha comigo, liberdade. Se não é colocado em liberdade a vítima, tem abuso de autoridade. Então eu digo assim para você, olha, o artigo 3º traz as condutas criminosas de atentado, ou seja, são tentativas de ofensa, e logo, atenção, ó, não comporta tentativa os crimes do artigo 3º, porque já são crimes de atentado. No artigo 4º, galera, as alíneas C, D, G e I também não admitem tentativa, porque são crimes omissivos próprios. E esse tipo de crime não permite a tentativa. Há 2 objetos jurídicos aí protegidos, pessoal. Imediatamente você põe a salvo direitos e garantias individuais e coletivas do cidadão. E de maneira imediata você põe a salvo a própria administração pública, através da prestação dos serviços públicos. Há de se destacar ainda que o crime de abuso é punido somente na forma dolosa. Galera, atenção! Não há crime culposo de abuso. Somente crime doloso. E o dolo é de abusar da autoridade. Assim, pessoal, se a autoridade, na justa intenção de cumprir seu dever e proteger o interesse público, ela comete excesso culposo, o ato praticado, o ato administrativo praticado, pode até ser ilegal, doutor, mas você não vai conseguir provar o abuso por ausência de, diga para mim, dolo. O dolo, galera, é a vontade de abusar. O bicho é ruim, ele quer te sacanear e isso tem que ficar provado no processo, sob pena de o fato ser atípico. Só existe, portanto, figura do abuso quando há dolo. Sem dolo, não há crime de abuso. E para a gente encerrar, você não pode esquecer, atenção, não pode esquecer da súmula das algemas. Não esquece disso. A súmula vinculante 11 do STF incluiu no rol dos abusos de autoridade o uso infundado de algema. Olha lá o que diz a súmula das algemas, súmula vinculante 11, para você encerrar a aula e ficar feliz. Diz assim: só é lícito o uso de algemas, olha que bonito, galera, em caso de resistência, vale dizer, prática de violência ou grave ameaça contra o funcionário público no exercício da função, e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia,
por parte do preso ou de terceiros. E continua o STF dizendo, justificada, olha que forte isso, a excepcionalidade, logo, a algema no Brasil, durma com um barulho desse, é uma exceção. É Vossa Majestade e o preso. Excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal. Então o polícia tem lá que escrever o porquê algemou. Ou do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se vincula ao uso da algema. A que se refere sem prejuízo de responsabilização civil do Estado. Então, pessoal, lembre-se, para incluir no rol das condutas de abuso, o uso injustificado de algemas à luz da súmula vinculante 11. Beleza? Corta aqui para mim, então, para a gente encerrar. Então é isso, galera. Nossa primeira aula de abuso de autoridade. Atenção, cuidado. Cuidado com a jurisprudência. Cuidado com o conceito de agente público para fins penais, para que ele seja autoridade. A autoridade não é só o chefe não, viu, galera? Não é só o comandante, o delegado, o juiz, não. O funcionário público é autoridade. O policial na rua, o policial militar em patrulha, o agente penitenciário no exercício da sua função no sistema penitenciário, o bombeiro na rua. Os agentes públicos, esses são as autoridades para fins penais. Lembre-se da reforma do Código Penal Militar no artigo 9º, inciso 2, que ampliou o alcance da justiça militar para crimes que não estão descritos no Código Penal Militar. E entre eles, o crime de abuso, desde que praticado sob os requisitos do inciso 2, alíneas do artigo 9º CPM. Beleza? O que é que você vai fazer agora? Diga para mim. Assista a aula de novo, pegue a lei, grife tudo, preste atenção na jurisprudência, na inovação legislativa, revise o material, faça exercício e você vai ser aprovado. Galera, agradeço muito a sua atenção e aguardo você na nossa próxima aula aqui no Gran Curso Online. Um forte abraço, até lá e avante!